o líder e o empresário, ele pode cobrar o resultado sim, o problema é a forma, né? Porque o que é o assédio moral em si? É essa humilhação que você faz em público e ela tem que ser reiterada, tá? Não é um episódio isolado. Eu gritei com o meu colaborador que eu perdi a cabeça, mas no outro dia a gente resolveu. Não, isso não vai configurar o dano, o assédio moral para configurar o dano moral. Mas se é algo que eu sempre faço nas reuniões, então isso já virou uma cultura dentro da empresa. Mediação, gestão de conflitos e direito empresarial. Hoje o Esfera Podcast vai falar sobre essas áreas com a especialista Indira Matos, que é advogada, mediadora e trabalha com gestão de conflitos em empresas. Ela faz cursos e muito mais. E vai falar um pouco para a gente da trajetória dela, como que funciona esse trabalho e como você, empresário, ou você que trabalha em qualquer área, pode se beneficiar da gestão de conflitos e da mediação. Não é isso, doutora Indira? Exatamente, Silvio. Então, eu escolhi, né, o curso de Direito, inspirado até na minha avó, que é procuradora, pensando neste foco da carreira pública, né? Mas aí no percurso da Faculdade de Direito eu conheci a mediação, eu fui contratada pelo Tribunal de Justiça para ser mediadora de conflitos, e eu falo que isso mudou não só a minha trajetória profissional, mas também a minha trajetória pessoal. Por quê? Porque foi a mediação que me fez perceber a importância das relações, né, relações humanas saudáveis, o quanto essa habilidade de relacionamento ela é importante para a nossa vida pessoal e profissional. E nisso eu mergulhei mesmo a fundo na gestão de conflito, né, as formações que eu fiz para poder auxiliar as pessoas que estavam ali em conflito, enquanto mediadora, me fizeram estudar muito sobre o comportamento humano. Porque uma coisa ficou muito claro para mim nas mediações, né? O conflito, ele tem um fundo jurídico, mas ele é de longe jurídico. Ele é relacional, ele é emocional. Então, por isso que eu tive que buscar fora do direito aquilo que pudesse auxiliar aquelas pessoas que estavam ali em conflito. E foi maravilhoso. Às vezes não é só direito, às vezes não. Não é só o jurídico, né? Melhor dizendo, às vezes é o psicológico mesmo, Exatamente. Né? Na verdade, eu acho que é menos jurídico e mais relacional e emocional. Para quem não entende ainda exatamente o que seria a mediação, você pode explicar de forma assim, até mais simples, o que é a mediação no meio empresarial? A mediação, ela é um método, né, adequado de solução de conflito. Por que adequado? Quando a gente fala de relações continuadas, como relações familiares, como relações entre empregado e empregador, a gente está falando de relações continuadas. Então, a mediação de conflito, ela é o método mais adequado para solucionar e gerir conflitos que tenham nessa área. Tanto que hoje a Justiça do Trabalho ela vem trabalhando fortemente com a mediação dentro dos tribunais e também, né, incentivando que as empresas obtenham essa política interna de gestão adequada de conflito e mediação dentro das próprias empresas. Porque uma coisa é fato, isso eu aprendi, né, estudando e vivenciando a mediação de conflito. Conflito ele é inerente ao ser humano, ele sempre vai existir. Onde tem pessoas, tem emoções e tem conflitos. O problema não é o conflito, é como a gente lida com o conflito, como que a gente vai gerir esse conflito. E na relação de trabalho, que a gente fala que são relações necessárias, relações obrigatórias, diferente das relações afetuosas até, que às vezes eu tenho uma amiga, né, eu tenho um desconforto com ela, eu posso deixar de ver ela uns dias, eu posso dar um tempo, né? Na relação de trabalho, não. Eu tenho um conflito hoje como líder, eu tenho um conflito hoje com meu colega de trabalho, eu preciso voltar amanhã e trabalhar. Então, eu preciso saber lidar com isso, né? Então, hoje, o que eu tenho levado para as empresas é essa visão, né? Não tem como a gente ignorar, não tem como a gente ter aqui uma política de silêncio para o conflito, evitar o conflito a todo custo. A gente precisa estruturar e criar um método para tratar o conflito dentro das organizações, porque ele existe e ele sempre vai existir. E é uma mentira muito grande dizer que o brasileiro ele é tranquilo, ele é pacífico, porque o Brasil não está em guerra com nenhum país, mas ele não está em guerra com outro país porque é o tempo todo em guerra consigo mesmo, né? As pessoas brigam muito, entram muito na lide aqui no Brasil. E uma prova disso são as ações trabalhistas. Eu dei uma pesquisada antes, pelo menos apareceu para mim que foram 3,5 milhões de ações trabalhistas no ano passado. Exatamente. Em um único ano, 3,5 milhões de ações trabalhistas num país que tem 200 milhões de habitantes. Então é um número que é alarmante, né? É um número alarmante e preocupante. Você sabe que dentro desses números estão ali em segundo ou terceiro colocado, se eu não me engano, o assédio moral. O assédio moral hoje, ele é um assunto que está em voga, por quê? Porque infelizmente é uma realidade que existe dentro das empresas. E está muito ligado ao despreparo do líder. Muitas vezes o líder ele é promovido por habilidades técnicas. E às vezes ele é mais autoritário do que um gestor, um líder mesmo, né? Exatamente. E ele não tem
as habilidades socioemocionais, ele não desenvolveu, porque, na verdade, nós não aprendemos isso, né? Quando criança, na escola, no nosso meio familiar. Às vezes ele é um ótimo vendedor, o melhor vendedor da empresa, aí foi promovido a gerente, mas ele é um péssimo gerente, porque ele não sabe lidar com as outras pessoas para fazer tão bem quanto ele faz. Exatamente. E hoje, trabalhando com líderes, sabe o que eu percebo? Não é má intenção. É realmente, eu não tive a oportunidade de desenvolver isso. Por isso que eu levo essa visão para a empresa. Vamos desenvolver o líder de vocês. Naquilo que eles não foram desenvolvidos, naquilo que eles não aprenderam. Então, hoje a gente tem um programa de desenvolvimento de liderança voltado totalmente para essas habilidades socioemocionais. E as empresas, elas têm aceitado bem, porque elas reconhecem. Inclusive, os líderes reconhecem. Quando a gente faz um diagnóstico organizacional, que é o primeiro passo do nosso trabalho, a gente coloca perguntas voltadas para o líder, a gente faz uma dinâmica com os líderes e todos eles mostram abertura para isso, todos eles querem aprender isso, porque eles também sentem os desafios de lidar com pessoas. Porque eu fui promovido, né? Ó, você agora é líder de uma equipe. Eu fazia bem o meu trabalho, mas e o que é gerir essa equipe? Né? Que é a equipe que tem emoções, é a equipe que vai ter conflito. Como que eu vou lidar com isso se às vezes eu não aprendi nem a lidar comigo mesmo, né? Com as minhas emoções, com os meus conflitos internos. Então, a gente trabalha muito isso. Dentro do programa de desenvolvimento de liderança, o nosso primeiro módulo é a autoliderança. Eu preciso primeiro saber me autogerenciar. Eu preciso saber, né, como lidar com as minhas emoções para ajudar os meus liderados a lidar com as emoções deles também. E nem todas as empresas, elas têm ali uma cultura de promover cursos, especializações ou alguma coisa que prepare esse novo gestor que ela escolheu ali, né? Um gerente, um líder de equipe, um coordenador, seja lá o que for, ou às vezes até a pessoa que vai gerir a empresa como um todo, né? Os CEOs aí. Uma coisa que eu acho curiosa é que o brasileiro, em geral, ele valoriza muito o diploma. A pessoa fica ali 4, 5 anos na universidade, faz um mestrado, um doutorado, e é muito valorizado isso, para aprender uma determinada profissão, por exemplo. Aí quando ele vai desempenhar aquela profissão numa dinâmica de líder, aí ele às vezes não faz ali uma semana de curso, umas 80 horas, 360 horas de carga horária para aprender a gerir aquilo ali, aí ele já não valoriza tanto. E essa observação que você fez, ela é bem interessante, porque o Daniel Goleman, que é o autor do livro A Inteligência Emocional, ele afirma no livro dele que 80% do nosso sucesso depende muito mais das nossas habilidades socioemocionais, ou seja, a minha inteligência emocional, como que eu lido com pessoas, né, a minha habilidade de se relacionar, do que com meu coeficiente de inteligência, ou seja, aquilo que eu tenho de técnico. E a gente percebe isso porque nas empresas hoje existe esse olhar até, sabe? Grandes empresas já estão começando a observar, eu vou promover aquelas pessoas que já têm essas habilidades, né? Se às vezes eu não tenho como desenvolver, porque às vezes a empresa pensa, já tem uma pessoa aqui que tem essas habilidades, e tem outra pessoa que tem esse currículo técnico, como você falou, às vezes tem até doutorado, esse aqui não tem nada disso, mas ele tem a habilidade de lidar com pessoas, esse às vezes vai ser promovido. Esse então, vai conseguir comandar com inteligência aquele que tem o doutorado. Aquele que tem o doutorado, porque não está tão ligado a isso, né, a questão técnica, é você desenvolver essas habilidades. Tem pessoas que têm mais facilidades, são mais propensas a já terem muitas dessas habilidades, mas o que eu falo, assim, o que é o mais importante que eu levo para as empresas é, se você tem um líder que é bom tecnicamente, desenvolva essas habilidades, porque elas são aprendidas, elas são desenvolvidas. Isso é que é o mais importante, né? Você pode aprender. E aprendendo isso e desenvolvendo, isso gera economia para a empresa? Muita, porque é menos conflito, menos ações trabalhistas, com certeza. Maior produtividade, e isso impacta de fato dessa forma que eu estou pensando aqui, quando se faz essa gestão de conflitos e uma mediação preventiva? Com certeza, impacta totalmente. Primeiro porque, como eu estava falando, né, o assédio moral hoje ele está muito ligado à questão do despreparo do líder, e a gente está tendo muitas ações e condenações do assédio moral. A gente tem condenações que giram em torno de 30 a 100 mil de indenizações por dano moral, muitas vezes. E às vezes por uma bobagem, né? Por uma bobagem, Nem por um despreparo. Nem é por má fé da pessoa, às vezes é uma bobagem. Uma bobagem, mas assim, é muito importante ficar claro aqui, né, e hoje eu vejo e acompanho muitos empresários e sei dos desafios que eles têm, não é que o líder não possa cobrar, pelo contrário, ele tem que cobrar resultado, ele realmente precisa dar feedback estruturado pro liderado dele, ele precisa estar performando aquela pessoa ela precisa entender que ela está numa relação de trabalho, que ela também tem que entregar, né, da mesma forma que o empresário, ele tem um compromisso de pagar e pagar aquele salário em dia, independente de como a empresa esteja, né, se ela está saudável financeiramente ou não, o empregado ele também tem essa obrigação de prestar o serviço de forma adequada, né? O que eu percebo muitas vezes é que os conflitos eles começam até aí, na contratação, num alinhamento de expectativa. Eu espero isso de você. E às vezes não tem tanto esse alinhamento na fase de integração desse colaborador na empresa. Então,
o líder e o empresário, ele pode cobrar o resultado sim. O problema é a forma, né? Porque o que é o assédio moral em si? É essa humilhação que você faz em público e ela tem que ser reiterada, tá? Não é um episódio isolado. Eu gritei com o meu colaborador que eu perdi a cabeça, mas no outro dia a gente resolveu. Não, isso não vai configurar o dano, o assédio moral para configurar dano moral. Mas se é algo que eu sempre faço nas reuniões, então isso já virou uma cultura dentro da empresa. Ou seja, eu tenho a cultura de quando eu cobro na humilhação, em público, eu xingo, eu falo o que eu penso. Então é só esse cuidado, sabe? Não é que não pode cobrar, você pode cobrar, você só precisa ter uma estrutura para isso. Inclusive, quando a gente desenvolve esse trabalho, a gente cria essa estrutura do feedback, que é outro ponto que eu observo muito nas empresas. A pessoa ela é promovida ao cargo de líder, mas ela continua muito ainda no operacional. Ela tem pouco tempo para gerir a equipe dela. Só que quando você está no cargo de líder, o mais importante é você fazer a gestão dessa sua equipe, que é a gestão comportamental, é o feedback sempre. Delegar funções. Delegar funções, é você fazer, às vezes, um plano de desenvolvimento individual para esse colaborador, olha, você precisa desenvolver nessas áreas. Porque hoje, o que eu costumo dizer para as empresas? Se você contratou, primeiro eu falo, né? Vamos contratar, fazer o básico para contratar certo. Né? Então, assim, é realmente trazer uma estrutura de como que a gente vai fazer esse recrutamento, essa seleção, essas entrevistas, essas avaliações. Porque demitir e recontratar sai caro. É muito mais caro para a empresa. E hoje, justamente pela falta de estrutura normativa, não tem um procedimento disciplinar muito claro, um regulamento, muitas vezes a empresa não tem o básico, que é um regulamento, Às um vezes código o próprio de conduta. empresário não tem esse preparo para escolher bem os funcionários, né, os colaboradores dele. Muitos empresários que vêm aqui, empreendedores de várias áreas que vêm aqui, eles falam que está tendo dificuldade de contratação e de retenção. Você acha que isso tem muito a ver também? Aí eles põem a culpa na geração, né? Que o pessoal hoje está desinteressado e tal. Aí os colaboradores, as pessoas que estão procurando emprego, que estão no mercado, eles falam que, na verdade, é o salário que é ruim. Mas eu vejo de forma diferente. Eu acho que passa pela falta de preparo para contratar. Não sei se eu estou errado. E com relação ao colaborador, eu vejo que se ele tivesse feliz, ele trabalhava até por menos. O problema é o ambiente de trabalho, muitas vezes, e ele não vê futuro naquilo ali, e ele desinteressa mesmo. Ou eu estou tendo uma percepção errada Na verdade, assim, eu percebo que a gente tem as duas questões, tá? Hoje a gente tem uma geração que, de fato, às vezes não é igual você está falando, não é o salário que vai ter um atrativo, a pessoa às vezes entra na empresa, ela cria uma expectativa muito alta de como que vai ser a função dela, ela se decepciona e sai. Então, quando eu vejo, às vezes, os empresários fazendo essa comparação lá, porque o pessoal antigamente tinha mais compromisso, tudo, mas é porque hoje a gente está diante de uma geração que eles estão tendo acesso e também promessas, né, de formas de empreender, de formas de ganhar dinheiro fora da empresa, de ter mais liberdade de tempo. Então, a gente está tendo essa dificuldade mesmo de pessoas que querem eles estão estar mais ali. exigentes. Estão mais exigentes. E até porque as redes sociais mostram-se uma vida muito perfeita para todo mundo. Então, promessas fáceis, cria né? uma expectativa alta, ele fica exigente, aí quando ele chega lá, a realidade é diferente. E antigamente, as pessoas tinham menos opções. Então, assim, a pessoa estava preocupada com o dinheiro. Ela ia lá, vendia o tempo dela, pegava o dinheiro e... Então ela se submetia a certas coisas que hoje essa nova geração não tem submetido, porque eles têm mais qualidade de vida, mesmo ganhando menos. E esse dado que você falou é interessante, por quê? Porque eu até costumo dizer isso, às vezes, em treinamentos e palestras, sabe? Nós, seres humanos, nós somos capazes de gerar a nossa própria infelicidade. Como? Na minha percepção. Então, a percepção que eu tenho sobre o meu trabalho, e às vezes nem é um ambiente tóxico, nem é esse ambiente tanto que eu criei, mas a minha percepção e a forma como eu também vou trabalhar e vou para esse ambiente é capaz de me tornar uma pessoa feliz ou não ali dentro, né? Então, assim, a gente tem essas questões. Mas também, quando a gente fala de um ambiente saudável, hoje eu sempre falo para as empresas, não é só porque é uma exigência legal dessa nova atualização que teve a RN1, não é só sobre isso. É sobre você entender que é um retorno garantido. Quando o seu colaborador ele se sente pertencente ao ambiente de trabalho, ele se sente bem onde ele está, ele se sente respeitado, é o que a gente fala até do salário emocional. É o que você falou, dificilmente ele vai trocar aquele ambiente por um outro ambiente que ele ganha até mais, mas que às vezes não ofereça essa segurança psicológica que ele já tem aqui. Grandes empresas já entenderam isso, tanto que tem empresas como Google, Natura, que eles investem em programas de saúde mental dentro do trabalho, porque eles já entenderam que quando eu tenho um colaborador que está feliz no ambiente de trabalho dele, e isso tem até uma pesquisa que fala sobre isso, ele é capaz de entregar 30% a mais do que ele está entregando quando ele não está feliz. E ele não quer ir embora, né? E ele não quer ir embora. Eu vejo isso, tem empresa que faz até
viagem de fim de ano Viagem de com fim os de funcionários para manter ano, um ambiente mais amistoso e eu creio que estende funciona. benefícios para as A pessoa pensa famílias, duas vezes pensa, antes claro. de, embora é plano de saúde e tudo, então varia muito. Uma coisa que eu acho interessante é que tem gente que fica tão insatisfeito que quando ele acorda de manhã ele pensa, meu Deus, eu tenho que ir pro trabalho. Ele já vai desmotivado. Já vai E desmotivado. às vezes a pessoa gosta do trabalho e o problema dele é ir para casa. Às vezes é o relacionamento dele que não tá bom, ou a vida dele pessoal não tá boa. Às vezes a pessoa mora sozinha e às vezes ela fala assim, meu Deus, vou ter que ir para casa. Ela quer ficar no trabalho até mais tarde. Então, isso aí varia mesmo, é igual você falou. É, a pessoa, ela cria a própria É, infelicidade. E ela publicidade. também pode criar a própria felicidade, né? Exatamente. E tudo está muito ligado à minha habilidade de me relacionar, Você da falou, aceitação, de tudo, né? você falou sobre uma situação aí que eu fiquei curioso. Você falou de uma NR1. O que é essa NR1 e Isso. para que ela serve? Então, a norma reguladora número 1 do Ministério do Trabalho, que é o que a gente fala que é a norma mãe, né? Que ela fala sobre a questão da segurança no trabalho. Então, ela existe desde 1978, só que ela sempre passa por atualizações, né? E em 2024, a gente teve aí um dado alarmante de mais de 440 mil empregados afastados relacionados à saúde mental, burnout, depressão, crise de ansiedade. Não significa que esse número todo foi em relação ao trabalho, mas fez com que o Ministério do Trabalho Mas gerou o afastamento. olhasse para esses números e pensasse: opa, qual é a relação disso, desse adoecimento, com o ambiente de trabalho que a pessoa está? Então, em 2024, ela já fez uma atualização, incluindo, né, no Programa Gerencial de Riscos das Empresas, o risco psicossocial, ou seja, as empresas. Isso foi em 2024 e teve 2 anos para que as empresas se adequassem. E agora, em maio, agora, dia 26 de maio, já é obrigatório. Toda empresa, e não importa o número de colaboradores, eles vão precisar identificar, mapear e criar um plano de ação para esses riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? Sobrecarga de trabalho, o assédio moral, que pode adoecer a pessoa, ambiente muito conflituoso e não tem ali nenhuma forma de gerir, isso adoece as pessoas. Mas um ponto aqui crucial que eu vi, né, nas redes sociais e que gerou um certo medo, porque é muita desinformação, Silvia. É muito importante que a gente está num canal que a gente vai atingir um público maior, deixar isso claro. Não é que o empresário ele tenha a responsabilidade sobre a saúde mental do colaborador dele. Não é isso. Mas ele tem a responsabilidade de garantir que o ambiente de trabalho não adoeça o meu colaborador. Porque o meu colaborador ele pode estar num ambiente saudável e mesmo assim adoecer, porque ele tem a vida pessoal dele, como você trouxe, né? Então é muito importante que as pessoas entendam que tem que existir um nexo causal. Eu preciso comprovar que o meu adoecimento foi em razão do ambiente hostil que eu trabalho, ou de uma liderança tóxica, ou do que eu estou vivendo lá dentro. Não é eu chegar e, nossa, tô com, enfim, crise de ansiedade por causa do meu trabalho. Tem uma vida pessoal toda errada e aí quer descontar Então, no por isso que eu falo que hoje está gerando medo, desconforto nos empresários, mas as empresas hoje que eu atuo, que a gente já está fazendo, que eu atuo juntamente com a Ellen, que é psicóloga, e ela já faz esse diagnóstico dos riscos psicossociais. Eu falo, gente, isso é uma prevenção e uma segurança para a empresa. Você vai ter um documento para dizer quais são os riscos que você identificou e o que você já está fazendo para mitigar isso. Isso não é um gasto, é um investimento. É um investimento. Que vai evitar que tenha prejuízo e pode até melhorar o desempenho. O ambiente de trabalho, exatamente. E eu tenho a segurança, porque se um colaborador amanhã vai e alega que é o ambiente de trabalho, fala, não, isso aqui a gente não tem. A gente tem um diagnóstico, a gente tem um plano de ação e isso que não tem esse nexo causal, né? E dependendo da empresa, às vezes uma ação trabalhista pode quebrar a empresa, né? Pode. Inclusive, recente, teve um caso, e eu posso falar porque foi amplamente divulgado, né? O caso da Ambev no Sul, que eles foram condenados a pagar 100 mil reais de danos morais em razão de risco psicossocial, que é o assédio moral. Pois é. E a Ambev é uma empresa grande, né? Ela comporta 100 mil reais. E uma empresa de pequeno e médio porte aí. Exatamente. Tomar umas 2, 3 ações trabalhistas dessas de 100 mil E agora, inclusive em maio, a promessa que se tem é que vai ter a fiscalização, né? E você pode ter multa por colaborador. Então, assim, as empresas elas precisam se adequar a isso. E essa empresa que quer se adequar a isso? Porque o seu trabalho é diretamente ligado a esse tipo de situação, né? Explica melhor o que é o seu trabalho. Por que você escolheu essa área, né? E como isso pode ajudar os empresários? Como um empresário que está aí assistindo, ou um empreendedor da área de vendas, que tem algum produto, ou da prestação de serviço, ou um profissional liberal que tenha vários colaboradores ali, às vezes até um escritório de advocacia, um contador, que às vezes tem uma empresa grande.
né? A pessoa que tem uma academia, por exemplo, um educador físico, que tem uma academia, tem lá 10, 20, 30 funcionários, como que eles podem se beneficiar com o seu trabalho? Certo. Então, eu sou advogada, né? Então, essa parte normativa, estrutural da empresa é algo que eu já vinha fazendo junto com os treinamentos. E engraçado, porque assim, hoje o que a gente faz, o que eu formatei, que eu tenho oferecido para as empresas, veio justamente dessa minha vivência prática com algumas empresas. Então, primeiro, eu chegava até a empresa para oferecer um treinamento. Quando a gente fazia o treinamento com os líderes, a gente percebia que faltava para os líderes critérios mais objetivos para eles poderem, inclusive, atuar nessa parte da prevenção e gestão de conflitos. Aí não tinha o regulamento. Falei, não, vamos ter que criar o regulamento e um código de conduta aqui para facilitar, inclusive, a liderança. A pessoa não sabe nem como se comportar, porque não tem um manual, exatamente, cadê a clareza, né? E outra coisa... Até um condomínio para você morar aí num prédio, tem um regulamento de tudo que você pode e não pode fazer. E as empresas, muitas das empresas ainda não têm. E o que acontece? E aí, quando a gente foi mostrando, eu falei assim, inclusive, vocês estão demitindo sem justa causa pessoas que você poderia estar demitindo com justa causa, por insegurança, por falta da estrutura. Isso vai gerar uma economia gigantesca, porque você paga quase 3 vezes mais quando você demite alguém sem justa causa, podendo demitir com justa causa. Só que para que eu possa demitir com justa causa, eu preciso ter essa estrutura, eu preciso ter um procedimento disciplinar claro, eu preciso ter regras claras que meu colaborador falou, eu conhecia e eu descumpri. Senão não tem como, porque ele consegue facilmente uma reversão na justiça do trabalho. Então, eu trabalhava com essa parte normativa e dos treinamentos. Quando eu percebi que, às vezes, até o próprio empresário ele tinha dificuldade de entender o que estava acontecendo na parte da gestão de pessoas, a gente começou a fazer os diagnósticos organizacional, né? Então, eu fiz uma formação para entender esse diagnóstico organizacional, para entender como que eu poderia ajudar mais a empresa. Então, hoje o meu trabalho mudou um pouco. Eu começo eu costumo dizer que o diagnóstico organizacional, eu gosto de fazer essa analogia, sabe? É como o exame clínico para a gente. Eu tô com uma dor, tá incomodando, mas eu não sei o que é. Eu ficar tomando remédio, eu vou estar só no paliativo, não vou resolver o problema. E é o que muitas empresas fazem. Eu tô com a dor, vem um treinamento, melhora um pouco. Mas isso, age no sintoma, mas não age na causa. Na causa. Então, a gente precisa entender a causa. E muitas vezes, o que está na cabeça do empresário não é o que a gente detecta que está ali na empresa. Por quê? Porque quando a gente faz o diagnóstico organizacional, a gente escuta os colaboradores, a gente escuta os líderes, a gente escuta RH, a gente escuta o departamento pessoal e a gente escuta também o empresário. Então, a gente faz toda essa junção e essa análise, né, para a gente fazer uma tabulação e chegar com um diagnóstico. Porque quando a gente tem um diagnóstico, como você falou, eu consigo tratar a causa. E às vezes a causa é até mais barato do que tratar só os sintomas. Com certeza. E eu sempre falo, prevenir é muito melhor do que remediar. Então, assim, se a gente consegue fazer isso, só que para a gente fazer esse diagnóstico, o empresário ele tem que ter abertura de olhar para dentro com sinceridade da empresa dele e querer. E eu tenho visto que a gente está tendo, sabe? Eu me surpreendo, porque às vezes a gente vai fazer essa proposta e o empresário, não, eu quero ter esse olhar para dentro, né? Eu vou dar um exemplo disso aqui, que você falou, eu me lembrei. Quando eu era militar, nós estávamos na academia fazendo treinamento ainda, formação, e é quase 1 ano de formação na época para esse curso que eu estava fazendo. E entrou um comandante novo. E quando ele entrou, ele percebeu que tinha um monte de gente de atestado médico por acidente de trânsito. O pessoal usava muito moto, caía direto, tava um monte de gente lá com perna quebrada, braço enfaixado. Aí ele falou, mas por que tem tanto acidente? Não, por que tem tanta gente de atestado? Ele falou, não, é acidente de trânsito e tal. Ele tomou uma decisão, a coisa mais simples do mundo, e cortou quase que 100%. Ele mudou o horário de entrada e de saída. Olha só. Porque o pessoal saía no horário de pico, tinha pouco tempo para almoço, ou pouco tempo para ir e voltar, né? Principalmente no horário de almoço. Meio-dia era o horário que mais tinha acidentes. Então ele simplesmente botou o pessoal para sair meia hora mais cedo e chegar meia hora mais cedo no horário de almoço, e acabou os acidentes. O pessoal ia mais tranquilo, menos trânsito, né? E isso que você fala é essa questão da tomada de decisão através de você ter aí dados, né? Não custou nem um centavo para resolver o problema. E o diagnóstico, ele traz isso, ele traz dados que vão te auxiliar na tomada de decisão, porque o diagnóstico organizacional, que é o que eu faço, ele analisa 10 dimensões, é muita coisa que a gente analisa, inclusive a percepção que a pessoa tem da justiça dentro da empresa, né? A gente analisa as relações interpessoais, a comunicação da empresa, o nível de motivação, o clima organizacional, a gente faz um sociograma da empresa que muitas empresas não têm, como que tá os relacionamentos, como que são esses relacionamentos aqui, qual que é o percentual que a gente tem de colaboradores que são promotores da empresa, que defende as empresas.
e quais são os detratores da empresa. Então, a gente consegue levantar esses dados. E a Ellen entra com o diagnóstico do psicossocial, que é de extrema importância, já é obrigação, né? E aí a gente também entrega esse diagnóstico. E daí a gente começa a ter um programa de desenvolvimento, de treinamento, da estruturação, e a gente começa a desenvolver algo para estruturar a gestão de pessoas, que é outro ponto que eu ia mencionar que é muito importante. E eu não vejo isso como má intenção ou descuido, mas hoje o empresário, ele tem um olhar diferenciado para o financeiro e para o comercial da empresa. E é natural, porque eu preciso fazer com que a minha empresa me dê lucro para que eu possa assumir os compromissos que eu tenho com os meus colaboradores, né, com a minha família, enfim, a empresa precisa dar lucro. Então o olhar se volta muito. E acaba que a gestão de pessoa, ela acaba ficando um pouco de segundo plano. Então a gente auxilia muito nessa estruturação da gestão de pessoas, sabe? Então o meu trabalho hoje é muito voltado para auxiliar a gestão de pessoas dentro da empresa. Eu faço uma relação até desse trabalho, da importância dele, com outra coisa que é muito importante para uma empresa, que você falou em dar lucro, por exemplo, quem que traz mais dinheiro para uma empresa, geralmente? É o vendedor. Então, o vendedor, via de regra, ele tem que ser bem remunerado para trazer venda. Exato. Mas hoje, com a internet, o vendedor, basicamente, ele está sendo mais uma pessoa que tira pedido. Por quê? O que vende é o marketing. Aí, às vezes, a pessoa investe R$1 milhão para montar uma empresa, uma determinada empresa ali, de médio porte, ou pequeno. Mas só assim, pequeno R$1 milhão é um supermercado. Um mercadinho ali, qualquer R$1 milhão é pequeno. E ele precisa vender muito, um volume muito grande. Então, muitas vezes, o marketing é que vai trazer o cliente já querendo comprar. E a pessoa vai tirar pedido. Aí eu gasto 1 milhão, 2 milhões na estrutura de uma empresa, às vezes muito mais, e quero gastar R$1.000, R$2.000 no marketing, que é o que vai fazer vender. Não vai competir com quem está investindo 20, 30, 50, 100 mil reais de marketing. E aí, beleza. Aí essa outra que investe bastante no marketing, ela traz muito cliente, mas ela não treinou os seus colaboradores para atender essa demanda grande, com qualidade e sabendo gerir os conflitos, tendo uma organização, uma organização interna ali que evite novos conflitos e que ele consiga atender com eficiência. E a gente vê muito, principalmente aqui no nosso estado e na nossa capital, o pessoal reclama muito de atendimento. E isso é uma coisa que também pode acabar sendo beneficiada com esse tipo de trabalho, né? Porque você começa lá desde o início com o regulamento de como a empresa trabalha, as regras, o que é que pode, o que é que não pode, e o treinamento para desenvolver essa performance. E desenvolver os líderes também. Isso, principalmente os líderes. Você acha, pela sua experiência, a dificuldade hoje está mais em convencer o empresário de que esse trabalho é importante ou na hora de lidar com um líder que está sendo treinado ali, ou a equipe? Qual que você acha que é o maior desafio hoje? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Ainda não tem uma cultura formada. Porque às vezes o empresário ainda vê como um mimimi esse negócio da saúde mental dentro do trabalho, sabe? Ele ainda não entendeu o quanto isso pode ter de retorno para ele, de entrega. Ou de prejuízo se ele não se atentar. Se ele não se atentar. E do líder, a gente vê que tem muitos líderes abertos, sabe? Dispostos e querem aprender e eles percebem a dificuldade. E já tem outros líderes que eles se mantêm na posição de que não, se a gente não for firme, se não, às vezes não tiver, às vezes o grito, tudo, a pessoa não se desenvolve. Então, a gente trabalha com essas duas resistências, mas assim, a gente tem conseguido, sabe? Através de uma consciência. E é o que eu costumo dizer para os líderes, né? E isso é fato, é comprovado pela neurociência. Quando a gente fala de liderança, a gente está falando de gerir comportamentos, né? E essa estrutura normativa que eu falei para você, ela é básica, ela é essencial em toda empresa. Muitas empresas não têm. Então, a gente começa por essa estrutura. Depois, a gente começa preparando a liderança para cobrar, claro, porque precisa cobrar mesmo, só que cobrar de uma forma eficaz, uma forma que você consiga também desenvolver. Porque eu falei, se vocês começarem a fazer essas demissões de todo mundo sem uma segunda oportunidade de desenvolvimento, é claro que tem casos que não tem o que fazer, mas tem alguns casos que a pessoa pode ser desenvolvida também, se ela quiser, né? E aí a gente entra na parte de que a estrutura normativa, ela acaba auxiliando num fator, num sentimento que gera mudança, que é o medo. Se eu não me desenvolver, se eu não atender esse feedback, eu já levei uma advertência, eu posso ser demitida, eu preciso desse emprego, né? Então eu preciso realmente mudar comportamento, porque senão realmente as pessoas às vezes se acomodam, né? E é o que eu falo, toda empresa tem cultura organizacional. A questão é saber, a cultura ela está sendo intencional, ela está sendo a que o dono quer ou ela está sendo criada, né? De qualquer jeito, porque cultura vai ter. Como que porque a cultura é qual o jeito que essa empresa funciona.
se não vem de cima esse jeito, né? Se eu não tenho um manual de cultura, eu não tenho meu regulamento, eu não tenho minhas políticas internas para dizer é assim que funciona aqui, cada um vai criando de um jeito. Um líder trata conflito de um jeito, o outro já é diferente. Cada um faz de um jeito, e isso traz muita confusão, isso não traz clareza, isso acaba trazendo esses prejuízos, e aí tem até um dado do Gallup, que ele fala que 70% das pessoas elas se demitem do líder, ela não se demite da empresa. Então as pessoas elas saem da relação, elas não saem da empresa. A empresa às vezes até é uma empresa que tem boa intenção, que é uma empresa boa, mas será que eu estou olhando para os meus líderes? Né? E da mesma forma, tem gente que permanece na empresa, a gente já vê casos assim, que às vezes até a empresa está passando por dificuldade financeira e ele segura as pontas ali por causa do líder. Falou, não, é bom trabalhar aqui, eu vou segurar as pontas aqui 1 mês ou 2 ali. E geralmente isso são pessoas, isso eu já escutei de colaborador, tá? São pessoas que elas são sempre motivadas pelo líder. Fala, olha, até quando eu mesmo não acreditava em mim, o meu líder acreditava. E eu falo que uma das principais funções do líder é essa, é você motivar as pessoas. E não é você acreditar nelas. Operacional. Não. E não é assim, você não sabe fazer e pronto. Você consegue. O que você precisa de apoio? O que você quer? Qual que é a ajuda que você precisa? É um curso? Quer que eu te ensine melhor? Quer que eu sente do seu lado? Você consegue. Eu falo muito para os líderes, assim, treinem os líderes de vocês a se desenvolverem e a trazerem não só o problema, a solução. Quando um liderado chega até, a gente no programa de desenvolvimento de líder, a gente fala, né? O liderado chega com um problema, ensina ele a chegar com um problema e 2 soluções. Facilita a sua vida. Não é você que tem que sempre pensar na solução. Isso eu aprendi muito na mediação. Quando eu parei de querer ser a mediadora que sugeria as soluções e perguntava para as pessoas como que a senhora gostaria de resolver, como que para você ficaria bom resolver isso aqui, eles traziam as soluções, eles traziam as percepções deles. E é eles que estão vivendo um conflito, ninguém melhor do que eles para fazer isso, né? Isso serve até para ver quem realmente está querendo uma solução e quem está só arrumando um problema para cada solução, né? Porque tem também esse tipo de trabalhador, ou às vezes até um líder, que ele cada solução que se aparece, ele aparece com um problema novo, né? E eu aqui, pelo menos onde eu já trabalhei, que eu via esse tipo de comportamento, eu resolvia muito simples, eu colocava a pessoa para resolver. Exato. Eu via com um problema, eu falava, pô, você vai me ajudar agora, é você que vai... Aí essa pessoa simplesmente desaparecia. Exatamente. Eu falo muito para os empresários, assim como a gente fala para os líderes, fazer isso com os liderados, eu falo para o empresário, falo assim, você tem que ter a cultura. Líder nenhum chega com você com problema sem solução. Ele vai chegar com um problema e pelo menos 2 soluções. Ele arrumou o problema, arrume meio para ele resolver o problema. Exatamente, chega com as soluções. Quando o empresário toma essa decisão, por exemplo, para ele ter acesso a... Você produz conteúdo sobre essa área? Nas redes sociais. Se a pessoa também quiser conhecer o seu conteúdo, onde que ele vai te encontrar? E o empresário também, ou o profissional liberal aí, que queira ter acesso ao seu trabalho, onde que ele te encontra? Pode me encontrar nas redes sociais, né? Até lá no meu LinkedIn tem um contato direto comigo e fala um pouco do diagnóstico também que realizo. Tem o link na bio, que é o meu Instagram é Indira Matos Oficial. Com I, viu, pessoal? Isso, Indira Matos Oficial. Exatamente. E também meu telefone, né, que eu vou deixar aqui na tela, já segue. E eu vou deixar aqui o telefone também na tela, que pode entrar em contato. Será, assim, uma satisfação tirar as dúvidas, né, para poder explicar melhor como que funciona o diagnóstico, mostrar, né, porque a gente tem, além do diagnóstico que a gente faz, a gente entrega um relatório muito bem elaborado. Então tem como a pessoa saber que vai fazer diferença e que fez diferença depois. Exatamente. Ele tem uma métrica de tudo isso aí, até para ele... Ele até fica com um dashboard vitalício na empresa dele, com essa junção de tudo que a gente faz, um sociograma, tudo, para poder até ser um auxílio muito grande para o RH, em qualquer tomada de decisão. Isso já fica com ele, é entregue para ele. Para quem não sabe o que é um dashboard, é os gráficos lá que você pode acompanhar o Perfeito, fica tudo lá. Queda, tudo. A gente entrega perfeitamente, exatamente. Então, pessoal, se você tem essa dificuldade aí no seu trabalho, ou seja, você já estava pensando nisso, ou nem conhecia e está vendo que agora é uma necessidade, inclusive legal, de uma normativa trabalhista que exige que você se preocupe com a saúde mental dos seus colaboradores, o melhor ambiente aí na sua empresa, e que isso pode gerar, inclusive, economia para você, ou aumento de produtividade, ou os dois, né? Exatamente. É importante você estar atento a esse tipo de coisa, especialmente se você trabalha com várias pessoas. Exato. Quanto mais pessoas, mais conflitos que precisarão ter uma gestão ali, ou uma mediação, né, para a solução desses conflitos. Exatamente. E grande parte desses conflitos podem ser, na verdade, nem resolvidos, eles podem nem nascer
pelo fato exatamente, de preventivamente você ter exato. feito uma gestão, né? Falo muito sobre isso, essa prevenção e a gestão de conflitos, porque, como eu falei, assim, eu jamais chego numa empresa para prometer o que não se tem como cumprir, que é dizer que vai acabar conflito. Não, o conflito ele sempre vai existir. E Agora, a gente precisa ter uma política para lidar com esse conflito. Inclusive, as empresas que eu tenho trabalhado, além do regulamento interno, além do código de conduta, a gente faz uma política interna de como a gente vai prevenir e gerir conflitos dentro da empresa, e a gente também faz uma política interna do assédio moral e sexual dentro da empresa. São documentos importantíssimos que vão guiar ali comportamentos. Eu já estava aqui ansioso para fazer uma pergunta, que é o que todo mundo deve estar se perguntando. É caro fazer esse tipo de serviço? Por exemplo, para fazer essa gestão, toda essa importância que você falou, né, de prevenção e de cuidado com a saúde mental dos trabalhadores, se adequar às normas técnicas do Ministério do Trabalho aí, é caro para ter esse trabalho? Silvio, eu não acho caro e eu vou falar para você por quê. Inclusive, quando eu fui fazer a proposta para uma última empresa agora, eles tinham me dado um dado interessante. Eles falaram que tinha, no ano passado, em razão dessas questões, né, comportamentais e tudo, eles tinham feito 5 demissões, né, de pessoas que estavam com desídia na empresa, que é um fator de justa causa, mas por eles não terem essa estrutura normativa, por eles não terem segurança, eles fizeram a demissão com justa causa. Desídia é preguiça, viu? Só que isso tem que estar claro no regulamento. A gente não pode dizer, você está 10 justa causa por preguiça, sendo que eu não fiz todo o procedimento disciplinar, que é o quê? O feedback estruturado, a advertência, um plano de desenvolvimento individual para aquele colaborador. E ainda assim eu estou ali. E outra, né? A falta, às vezes, de registros. Hoje, quando a gente trabalha na empresa, a primeira coisa que eu falo, não tem como, tudo vai ter que ser registrado. A gente tem que formar, a gente forma um processo disciplinar mesmo. Mas, enfim, o ponto é que a gente fez esse cálculo, né? Então, assim, só de economia, agora eu não lembro o número exato, mas era algo assim em torno de mais de 100 mil, que eles teriam de economia se tivessem feito e se tivesse tudo. Que não custou. E o programa custa quase metade disso. Então, assim, eu acho que é uma coisa que vai... E eu tô falando só da falta do procedimento disciplinar, não tô falando do assédio moral que pode surgir, se não tiver uma liderança preparada. Eu não estou falando da produtividade que cai quando a gente tem muito conflito e não é resolvido, porque o conflito ele não deixa de existir quando ele não é resolvido, ele é ignorado. Pelo contrário, ele vai crescendo e ele pode ir se escalando. Então, assim, a produtividade cai, e isso também é um custo para a empresa. Eu deixo de reter talentos, porque as pessoas começam a se sentir mal na empresa e eu preciso procurar um ambiente melhor para trabalhar, porque é natural, se eu não estou bem na empresa, o clima organizacional é muito ruim, cara, que eu não vou dar conta de ficar. E o funcionário que ele é bom mesmo, aquele que produz, que ele sabe, e ele é bom, e ele sabe que é bom, ele quando ele vê que a coisa tá meio bagunçada, ele fala, rapaz, eu não vou ficar aqui não. Não vou ficar aqui, eu perco talento. E aí você perde o seu melhor talento e fica só com quem tá gerando problema. Exatamente, e a rotatividade. Eu falo que, assim, a rotatividade é um sintoma que merece atenção. E se tá tendo muita rotatividade, é bom olhar para dentro da estrutura da empresa. Alguma coisa não vai bem. E às vezes até o cliente ele percebe isso, né? Quando ele chega na empresa para comprar ou para ter acesso a uma prestação de serviço, aí ele vê o funcionário novo e daqui a pouco outro, e aí ele fala assim, ué, mas ele já começa a ver que tem alguma coisa. É claro que a gente está, e eu ouço essa reclamação geral, com uma realmente dificuldade da contratação, sabe? Das pessoas serem mais comprometidas, mais engajadas. A gente tem essa realidade, não dá para negar. Só que, muitas vezes, a rotatividade muito alta pode ser um sintoma de que a empresa, ela também não tem a proposta, né, na cultura dela de desenvolver as pessoas. Então, assim, te contratei, às vezes até faltou um alinhamento, tudo, você fez um primeiro erro, não, tchau, tá fora. Não, eu preciso te dar uma segunda chance, eu preciso dizer, você vai ter que desenvolver nisso, você quer continuar aqui? O que você precisa para desenvolver isso? Tô te dando feedback, tá sendo registrado, depois tô te dando advertência. Para os colaboradores também que existem graus hierárquicos que ele pode ascender ou não na empresa, ou então a empresa ela é muito só aqui o chão de fábrica mesmo, eu só tenho aqui o operacional e um coordenador e nada mais, porque tem empresa que é mais enxuta mesmo, já tem empresa que não, e às vezes a pessoa vê, eu não vou crescer aqui, e ela já não se motiva muito. Outra coisa também na hora da contratação, que eu acho que as pessoas até negligenciam às vezes, naquela pressa de contratar alguém, não vê se o trabalhador mora perto da empresa. Faz diferença, não faz? Faz. Se ele tem algum tipo de... Às vezes a pessoa não tem nem os valores dele, pessoais, ligados aos valores da empresa. Isso vai ter um choque em algum momento, né? Vai ter. E é por isso que eu falo que o processo de integração talvez seja uma das fases mais importantes dentro da empresa, quando a gente fala da gestão de pessoas. E muitas vezes isso está muito desestruturado dentro das empresas.
A integração é a pessoa, ela precisa entender todos os valores da empresa, ela precisa entender como é que é a cultura da empresa, como que essa empresa funciona, quais são as regras dessa empresa e se é aqui que eu quero ficar mesmo. Porque se é aqui que eu quero ficar, eu estou concordando com tudo isso. Então, eu realmente preciso, né, corresponder àquilo que eu aceitei. Porque é uma relação de trabalho. A gente está falando de pessoa que ela tem, inclusive, a liberdade de dizer, olha, não quero ficar aqui depois que eu conheci tudo. Mas se ela se prontificou a ficar, aí ela vai ter que realmente seguir todas aquelas normativas e aquelas regras, né? E muitas vezes não acontece. E quando você fala de seleção também, a gente precisa ver como é que está o processo de seleção dentro das empresas, né? Qual avaliação, qual ferramenta de autoconhecimento, às vezes qual teste para saber qual que é o perfil comportamental da pessoa eu faço, para poder entender um pouco como é que aquela pessoa é. Quais são as perguntas que eu tenho feito na entrevista, né? Tudo isso faz diferença. Às vezes o dono da empresa, ele quer fazer tudo sozinho, ele acha que dá conta, ele acha não que sabe de dá. tudo e gera prejuízo. Às vezes ele terceirizar essa parte, né, Do recrutamento e seleção. é mais eficiente, e especialmente quando ele lida com várias pessoas, né? Quanto mais gente, mais E a minha equipe faz eficiente. isso, porque ó, hoje a gente tem a Ellen, que é psicóloga dentro da equipe, e eu achei de suma importância, porque eu venho com essa parte do direito, desse olhar da gestão de conflito. A Ellen vem com esse olhar mais humano mesmo, esse olhar da saúde e do bem-estar do colaborador dentro da empresa, então a gente atua em conjunto. E tem o Francisco, que ele é psicanalista, que ele também atua com a gente, com esse olhar da psicanálise, até com o conflito interno e as dinâmicas inconscientes, muitas vezes, né, nesse fator emocional. E o Francisco também tem nos auxiliado muito, quando em algumas empresas, com essa parte da seleção. Por quê? Porque ele é analista corporal, então, assim, ele consegue fazer uma análise daquela pessoa que está propensa àquela vaga de uma forma muito assertiva. Então, a gente hoje tem uma equipe, que não sou só eu, que pode auxiliar muito a empresa. A Ellen, além do diagnóstico, ela também ela tem uma expertise, uma experiência nessa área de RH, então ela também auxilia toda a parte da estruturação do RH. E esse trabalho, ele é longo? Ele é um trabalho que longo. vai mais ou menos quanto tempo? É porque muita gente está ouvindo aí, ele pensa assim, ela vai lá e vai dar um curso ali para os meus... Pronto, e não né? é assim, Não né? é assim. Ele é um trabalho de 10 meses. 10 meses. 10 meses para a gente poder fazer toda essa parte de estruturação da empresa. Porque a gente começa com o diagnóstico, depois a gente vem com essa parte toda normativa, e aí é como ver se gerou o resultado, né? Para fazer um ajuste. Isso. O primeiro ponto é o diagnóstico, né? Eu preciso saber onde é que essa empresa está. Né? Então, agora eu já sei, e é isso aqui que vai nos guiar, é o nosso mapa de como que a gente vai, inclusive, preparar os treinamentos, preparar tudo que a gente precisa, a normativa. Então, o diagnóstico é o primeiro passo. Depois do diagnóstico, a gente segue até de forma simultânea, ela estruturando RH, eu já venho com toda a parte da estrutura normativa da empresa, que muitas vezes não tem. Isso me surpreendeu, sabe? Porque eu achava que muitas tinham, mas não tem. E aí a gente faz isso simultaneamente. Depois a gente tem um treinamento para essa integração, para que eles possam entender como que é essa norma normativa e como que está funcionando agora um RH estruturado. Aí depois a gente entra com um programa de desenvolvimento de líderes, que aí a gente está desenvolvendo essas habilidades nos líderes, né? Para que eles possam depois... Porque os colaboradores são reflexo do líder. Então, se eu tenho um líder bem preparado, eu vou ter uma equipe bem preparada. Só que eu preciso que esse líder, e aí a gente começa a convencer o empresário disso, eu preciso que esse líder, ele tenha tempo de gerir pessoas. Ele vai ter que sair um pouco do operacional. E às vezes isso gera um certo desconforto pro empresário, porque ele também continua sendo o meu melhor técnico naquela questão. Aí se eu perco um pouco dele no técnico, ou seja, o gerente de vendas continua sendo o meu melhor vendedor. Mas e qual é o momento que ele está tendo para gerir a equipe dele? Então ele não é gerente. Para entender. Deixa ele como vendedor. Para ele entender como que tá a equipe dele, e às vezes até num feedback individual para chamar cada um e dizer o que precisa desenvolver. Fazer um plano de desenvolvimento individual com o colaborador dele. Então a gente entra com toda essa parte. E depois a gente finaliza com os treinamentos para a equipe. Eu preciso que essa equipe tenha consciência que eles também precisam saber lidar com pessoas, com emoções, com conflito, que eles são relações necessárias, o que a empresa espera deles. A gente faz todo esse alinhamento também. 10 meses é o período que a gente tem feito. Se você achou muito, é porque você está na mesma vibe aí do brasileiro tradicional, né? O brasileiro, ele empreende, mete a cara e a coragem, por isso que a maioria quebra antes de 5 anos, né? Infelizmente. E é uma coisa que a gente precisa mudar na cultura do nosso país, que é trabalhar com gestão, com planejamento, com as coisas, né? Não dar o passo maior do que a perna. Às vezes a pessoa quer crescer antes da hora, às vezes ele nem nasceu direito e já quer crescer, né? A empresa, ela precisa se estruturar, ter planejamento, igual você falou. Às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa daquilo ali, porque ela está tão focada em vender, em crescer, que ela esquece que existe toda uma estrutura que precisa
funcionar e funcionar bem para se manter viva. Porque Exato. senão ela vai dar um tiro de largada ali, sai correndo, Exatamente. infarta antes de chegar na linha de chegada. É uma analogia que a gente usa, que é a verdade hoje das empresas no E hoje a Brasil. gente está com clientes cada vez mais exigentes, né, Silvio? O cliente hoje ele busca uma experiência diferenciada, ele Porque não ele quer tem só um mero acesso ao mundo atendimento. todo, na palma da mão ali, ele vê produtos bons, de qualidade, entrega rápida, ele vê tudo isso aí a nível. E essas empresas que entregam isso que você vê, que são as maiores, elas têm toda uma estrutura organizacional, Exato. às vezes elas nem têm, Muito. elas têm dentro da própria empresa. Exatamente. E você que às vezes não consegue manter dentro da própria empresa, mas você pode terceirizar, né, utilizar um serviço igual ao seu e melhorar a performance e às vezes até a capacidade de sobrevivência da empresa. É verdade. E sobreviver não precisa primeiro É sobreviver para desafiador. depois crescer, né? Por isso que eu sempre falo, sabe? A minha fala é muito sensível nesse sentido. Eu não julgo e não vejo má intenção ou negligência do empresário, porque eu sei e conheço um pouco a realidade, o quanto é desafiador você empreender no Brasil, quantos desafios ele tem. Então, assim, ele olhar para o financeiro e para o comercial dele com preocupação, porque eu tenho uma folha de pagamento para cumprir todo mês, eu preciso dos fornecedores, é natural. Por isso que eu falo que, às vezes, ele conseguir fazer tudo isso sozinho é muito mais difícil. Por isso que, às vezes, fazer esse investimento numa empresa e que tem retorno, né? E se a gente for para pensar, tem retorno, porque são 10 meses de trabalho dentro de uma empresa que ela vai ter essa estrutura que vai ficar, vai permanecer. E esse tempo livre que você vai ter, quando você para de carregar o mundo todo nos seus ombros, né? Você empresário aí, ou quem está montando um negócio, mesmo que seja um profissional liberal, né? Você que tem uma clínica, que tem um escritório de advocacia, contabilidade, seja lá o que for, ou na área esportiva, você para de carregar todas as responsabilidades nas suas costas, coloca uma equipe focada para isso. A gente até teve com um olhar externo, né, inclusive. Um gestor financeiro aqui também outro dia que Olha falou aí, sobre a que legal. terceirização do financeiro, que eu achei de extrema importância. Porque tem gente que é ótimo no operacional, ótimo para fazer, para vender, mas é péssimo na gestão financeira, né? Não sabe mexer com a contabilidade e tudo, não sabe fazer esse planejamento. E da mesma forma com o time, né? Com gestão de pessoas. Gestão de pessoas. E aí esses 10 meses aí que está estruturando a sua empresa, você tem tempo de fazer outras atividades que você é muito mais eficiente. Exatamente. E aí manter a sua empresa crescendo e vivendo bem, né? Exato. Então, nesse tempo aí, a pessoa ela consegue, por exemplo, ela tem que pagar, por exemplo, por esse serviço gradativo também, conforme for acontecendo. A gente faz isso, pagamento mensal, então não fica pesado para a empresa. Um entra investimento dentro do custo. Entra dentro de um custo que não vai assim, eu não vou precisar desfalcar o meu financeiro agora. É um valor X mensal, mas que todo mês eu estou vendo que estão sendo feitos, né? Os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E que vai melhorar. Você que está aí assistindo agora, você já teve problemas com gestão de pessoas na sua empresa ou no seu trabalho? Você que é colaborador de alguma empresa, você já sentiu vontade de sair do trabalho por causa de problemas entre as pessoas ali no dia a dia na empresa, né? Você já sentiu até de adoecer? Deixa aí nos comentários, sua opinião é muito importante para nós, até para a gente ver se você assistiu até aqui também, né? Se você está gostando, se não gostou, deixe seu comentário que é muito importante. E já segue, curta, comente, compartilhe, segue aí no Instagram. E também se inscreva no YouTube, né? Para fortalecer o nosso canal também. Segue lá, @IndiraMatosOficial, lá no Instagram, para você entrar em contato com ela, conhecer o conteúdo, muitas vezes até uma informação que ela coloca uma consultoria ali, pontual. Às vezes a pessoa eu não consigo agora o programa inteiro. O que eu posso fazer? Não, tem a consultoria pontual para algum tema, enfim. Não tem nada que a gente não tenha solução. É isso aí, pessoal. Então já segue lá, a Indira Matos. E o telefone vai estar aí para vocês também. Vamos deixar o telefone aqui no link aqui abaixo também. E você pode, inclusive, mandar mensagem lá para ela, tire suas dúvidas também. Às vezes, dúvidas pontuais ela tira lá para você. E se precisar contratar aí para sua empresa, está aqui à disposição. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque mexer com gente é difícil, mas é necessário, porque afinal de contas nós vivemos em sociedade. E se você acha que você vai viver sozinho, tenta viver sozinho lá no mato para ver se você dá conta. Nem assim dá mais, né? Eu brinco que assim, o lidar com pessoas, né, dá trabalho, mas o trabalho do líder é lidar com pessoas, não tem como fugir do empresário, do líder. Quem consegue trabalhar bem, lidar bem com pessoas, ele consegue resolver praticamente todos os problemas que são
do mundo Eu também falo físico, isso, Silvio. né? É a habilidade mais importante que a gente pode desenvolver, é a habilidade de se relacionar bem. Estamos aqui para isso, né? O Exato. ser humano ele tá para viver em sociedade e para aprender a evoluir, Isso. é Eu até suportando brinco. todas as dificuldades do processo, né? Eu até brinco que enquanto estivermos vivos, nós podemos e devemos melhorar, né, enquanto pessoas, né? Senão a gente já está pronto para ir naquela viagem que todo mundo, todo mundo vai um dia, mas que ninguém quer ir agora, né? Então a gente pode desenvolver. Ocasionalmente, eu posso lhe fazer um convite para a gente falar sobre um assunto específico aqui nessa área de gestão de pessoas, né? Porque é sempre bom a gente estar atualizando o pessoal sobre isso. Mas agora eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência, que é a audiência mais inteligente da internet, que busca o Esfera Podcast, porque aqui só tem conteúdo útil, informativo, que vai trazer algo para somar na sua vida, né? Aqui não é conteúdo só. Não deixa de ser um entretenimento, mas não é um entretenimento que emburrece você. Aqui é um entretenimento que deixa você ainda mais inteligente, porque é essa audiência mais inteligente da internet. E eu queria que você deixasse para a nossa audiência o porquê que eles devem se preocupar com a gestão de pessoas, a resolução de conflitos ou até mesmo a prevenção desses conflitos e por que a mediação é importante na vida das pessoas. Perfeito. Falando do ambiente de trabalho, se a gente for parar para pensar hoje, é um ambiente que a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Verdade. Então, a gente passa mais tempo, às vezes, Em dentro casa da... dormindo e aqui é trabalhando. Eu passo, às vezes, mais tempo com um colega de trabalho, meu líder, do que com minha própria família. Então, assim, fazer desse ambiente um ambiente que eu queira estar é de extrema importância. Então, o empresário, o líder, ele não pode ignorar isso. E conflitos, como eu falei, ele é inerente ao ser humano. Eles sempre vão existir. E o problema não é o conflito. É como que eu lido com o conflito, né? Como que eu vou gerir esse conflito. E muitos mecanismos que eu posso prevenir. E muitos deles é esse que a gente mencionou no decorrer da nossa conversa. É ter uma normativa clara dentro de uma empresa, do que é tolerável, do que não é. E seja um bom ponto de partida, porque eu passo a agir como líder baseado em algo palpável, né? Em critérios objetivos e não como eu quero. Não, deixa de ser pessoal e vira uma questão procedimental. É a cultura da empresa, não tem como fugir disso. Porque muitas vezes a percepção de injustiça dentro da empresa, ela nasce dali. O líder trata um colaborador que teve um conflito de uma forma e outro colaborador que teve o mesmo conflito de outra. Por quê? Porque ele não tem ali uma normativa clara. Então ele vai ter que lidar cada vez como ele quer, né? E aí isso fica subjetivo e aí nascem as sensações de injustiça. E quando eu tenho uma injustiça percebida no meu ambiente de trabalho, eu não quero mais estar nele. Aí desanda, né? Aí desanda. Às vezes até o emocional do líder naquela hora não tá igual Não naquele tá dia, igual. ele toma uma decisão Não tá diferente, igual. porque ele não tem algo que obriga ele a fazer isso. Exatamente. Então a questão é, se vê o seguinte, o conflito, ele nunca nasce grande, ele começa pequeno. Ele vai escalando, ele vai evoluindo. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão ignorando, às vezes uma palavra, né, uma palavra que não foi bem colocada. Eu falo que a maioria dos conflitos hoje é desalinhamento de expectativa, que não tem, a gente não alinha expectativas e isso é muito ruim, porque às vezes a gente está aqui conversando, mas você tem uma expectativa e eu tenho outra completamente diferente. Eu não atendi a sua expectativa, você pode ficar chateado, mas às vezes eu nem sei qual que era, porque a gente não alinhou isso. Comunicação agressiva, às vezes eu acho que eu tenho que falar do jeito que eu quero, porque esse é meu perfil, esse é meu jeito, eu sou assim mesmo, né? Então, é mimimi, você que tem que me aguentar, e isso é um problema muito sério, porque, na verdade, quando a gente fala de relacionamentos, eu preciso aprender a me comunicar de uma forma respeitosa, eu não preciso deixar de ser firme, igual eu falei, o líder ele precisa ser firme, ele precisa exigir, mas é possível fazer isso com respeito. Inclusive, um livro que eu sempre indico para todo líder é Comunicação Não Violenta. É possível você se posicionar de uma forma firme, sendo respeitoso. Isso é fato, né? Então, o conflito ele não vai deixar de existir. E o quanto antes você estruturar, você ter um método para lidar com ele dentro das organizações, é um retorno garantido para a empresa, é menos risco trabalhista, eu vou ter menos rotatividade, vou ter um ambiente de trabalho muito melhor, porque eu preciso começar a tratar conflito de uma forma mais eficaz. Eu não posso ignorar, eu não posso evitar a qualquer custo, eu também não posso tratar de qualquer jeito a depender do meu humor. Um dia eu estou bem, eu vou tratar assim, outro dia eu estou ruim. Não, eu preciso ter uma política interna para isso. Eu preciso ter regras claras para isso. E é isso que a gente tem feito e tem funcionado bem. Já a mediação é assim, e isso a gente tem feito, inclusive, nas empresas. Os contratos de trabalho, eu sempre sugiro para o jurídico para colocar a cláusula de mediação. Mostra o quê? Mostra boa fé. Aquela cláusulazinha que qualquer problema a gente vai dirimir lá no foro trabalhista, a gente substitui ela. Qualquer problema, a gente está aqui com uma comissão de mediação para resolver, a gente está aberto.
Então, antes de você procurar a justiça, procura a empresa, procura a mediação interna. Essa Isso mediação é possível. poderia evitar as 3 milhões e meio de ações trabalhistas em um único ano que a gente viu no ano Com passado, né? certeza. Evitaria. Você acha que o ego das pessoas... era para não ter feito essa pergunta antes, mas eu vou fazer aqui ainda. Você acha que o ego das pessoas às vezes atrapalha a mediação e que isso gera prejuízo? É o que mais atrapalha. Inclusive, tem um livro Tem como muito vencer bom. isso? Tem um livro muito bom que eu indico, inclusive eu indico para líder, que eu precisei ler para entender isso aí, inclusive para poder melhorar como mediador e ajudar as pessoas a resolverem conflitos. Que é o ego é seu inimigo. Porque o que acontece? E, na verdade, além dessa questão do ego, a gente tem uma questão muito interessante na complexidade humana, né, na dinâmica humana. Porque são as percepções. O Marshall Rosenberg, que é o autor da comunicação não violenta, ele traz um dado altíssimo. Ele fala que 90% do seu sofrimento é causado pela sua interpretação do que acontece. Não é o que acontece. E isso eu pude, assim, constatar na minha atividade prática, na mediação, que foram mais de 15 mil conflitos conduzidos no judiciário. Eu pude constatar como... É muita confusão para dirimir, né? É muita coisa. Eu pude É constatar experiência. como as pessoas têm percepções diferentes sobre o mesmo fato. E isso às vezes dificulta. Por quê? Porque a sua percepção está muito ligada à sua história de vida, às suas experiências, os seus conflitos e traumas internos. Então, o lidar com o outro tem muito mais a ver com o lidar consigo mesmo. E tem gente que é viciado em trauma, né? Isso Ele dificulta. precisa viver um problema. Eu sempre costumo dizer que a pessoa, quando ela é muito difícil, é porque ela tem conflitos internos que ela não venceu. Então, qualquer problema que aparece para ela, esse conflito interno, esses traumas vão vir à tona. Porque a percepção é como ela leva isso, sabe? Então, isso é muito difícil. Isso tá dentro da complexidade humana e enfim, só estudando muito comportamento humano para a gente poder, né, entender e ajudar as pessoas. Mas, assim, tem caminho, sabe? E o caminho da mediação, para mim, eu falo que hoje, para mim, é um dos métodos mais eficientes de se resolver relações familiares e relações trabalhistas. Porque nós estamos falando de relações continuadas. Se eu quero continuar no meu ambiente de trabalho, eu preciso de um método que me proporcione essa empatia, essa escuta. Inclusive, técnicas de mediação eu levo para os líderes. E uma delas é, nunca escute só um. Vem um colaborador, fala muito mal do outro, fala o que aconteceu. Você tem a obrigação de chamar e ouvir o outro, por causa das percepções. Cada um vai perceber de uma forma diferente. Eu preciso entender as duas percepções para que eu possa ajudar. Porque, às vezes, eu tomo decisão baseada em uma percepção. E a outra que eu não escutei? E a escuta ativa, que é uma dificuldade que a gente está tendo, viu? Isso aí é habilidade. Já escuta com viés. Já escuta com viés e às vezes nem escuta. Porque hoje a gente está assim, eu falo, tem muito curso de comunicação, né? A gente tem que começar a fazer os cursos de escutatória. Porque as pessoas não sempre estão aptas a escutar de verdade. Porque o escutar de verdade ativamente é você, de fato, tentar entender a percepção do outro. É ir para o lado do outro e falar assim, deixa eu tentar entender por que você está vendo assim e eu não. Né? Mas às vezes a gente escuta até olhando para o celular. O líder às vezes está ali respondendo e fala, pode falar que eu estou escutando. Será que eu estou escutando mesmo? As pessoas precisam sentir ouvidas, né? É mais terapêutico e menos jurídico. Exatamente. Foi o que eu entendi. Inclusive, eu vim de uma formação jurídica, né? Sou advogada, e eu precisei aprender e desenvolver essas habilidades. Porque, assim, a gente aprende muito no curso de Direito a argumentar, a falar. Então, a gente sempre é muito o centro da comunicação. Quando eu entendi e fiz a minha formação com o Conselho Nacional de Justiça de mediadora, que foi, assim, um divisor de águas na minha atuação, essa formação, porque foi 100 horas de formação, foi muito bom. Lá eu entendi que eu preciso escutar muito mais e que, inclusive, eu não precisava nem sugerir. As pessoas precisam trazer as soluções, que é aquilo que a gente estava falando, né? Do líder também ensinar isso. Vem com o problema, mas vem com a solução também. Eu tava até se falando isso aí, eu me lembrei de uma coisa absurda. Você conhece aquela rede social que chama Threads? Não. Do Instagram? É como se fosse o antigo Twitter, né? O X, sim. só que do Instagram. Gente do céu, se você for contratar alguém, vai lá no Threads e vê se a pessoa tem uma conta e vê o que é que ela comenta. Eu acho que ali é a última estação do ônibus da falta de saúde mental das pessoas. O povo só xinga os outros, ataca, é raivoso, assim. Ali é o suprassumo do ódio na internet. Migrou do Twitter para esse Threads lá. E está sério, né? A questão da intolerância, né? Isso é terrível. Eu acho que se eu fosse contratar alguém, a primeira coisa que eu olhava é se ele tinha conta lá e o que é que ele anda comentando lá. Porque, rapaz, o ambiente ali é tóxico nível Chernobyl mesmo.
Nossa, é grave. E até isso o pessoal tem utilizado para contratação, olhar as redes sociais da pessoa, verdade. né? As Fica redes sociais esperto aí, ó, quando você anda verdade. colocando nas redes sociais. Verdade. Serve, inclusive, como prova, às vezes, em ações trabalhistas. É Em verdade. atestados que a pessoa fornece e está lá viajando. Né? Tem muitos casos. Gostei muito desse episódio aqui. Que bom, Muitas informações boas que a gente precisa, que são relevantes, que a gente precisa tratar, especialmente no ambiente de trabalho, especialmente quem tem uma empresa, né? E está tendo dificuldades aí em gerir as pessoas. Já procura lá, @Indira Matos Oficial. Tem tudo que você precisa saber lá sobre gestão de pessoas e se precisar contratar esse serviço, tá aqui um especialista que nos abriu a mente aqui sobre como é importante esse trabalho e como a legislação vem se aperfeiçoando no intuito de cobrar essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho. Gostei muito desse episódio. Você que assistiu até aqui, já curta, comente, compartilhe aí, manda isso aí para seu amigo empresário que está precisando, às vezes, dirimir alguns conflitos aí dentro ou prevenir, né? Você que está pensando em abrir uma empresa, já começa certo, né? Já começa contratando uma assessoria, uma gestão, uma mentoria aí, já para até na contratação você já não errar. É né? verdade, sim. Queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que te agradeço pela oportunidade de vir falar desse tema, que é um tema que eu gosto muito. E tem sido muito satisfatório, sabe? Trabalhar junto com as empresas fazendo o que eu amo. É isso aí. Indira Matos, a nossa convidada de hoje. E você que assistiu até aqui, um abraço, a melhor audiência da internet aqui do Esfera Podcast. E fiquem com Deus.